Pessoal, então boa noite, tá? A aula de hoje bastante importante, ainda dentro da teoria geral do crime que a gente está estudando, nós vamos estudar a tipicidade, tá? Então vamos lá, passando nosso primeiro slide, deixa eu só configurar um negócio aqui, aí ó. Passando nosso primeiro slide, lembrando sempre, toda aula eu vou fazer essa revisão, tá? Nós estamos analisando e estudando a teoria geral do crime. E dentro da teoria geral do crime, a gente se baseia no conceito analítico de crime, tá? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Isso é a nossa estrutura de crime, né? Dentro do fato típico, nós temos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Já estudamos conduta, né? Já estudamos conduta a fundo. Inclusive foram várias aulas e uma somente sobre conduta mesmo. Hoje nós vamos estudar tipicidade, tá? Hoje é o estudo da tipicidade. E provavelmente na aula que vem nós vamos estudar resultado e nexo causal na mesma aula, tá joia? E aí depois a gente vai prosseguindo, a gente vem para a ilicitude, né? Um segundo momento, e depois a culpabilidade. E aí terminamos a teoria geral do crime, tá? Ainda temos muitas aulas ainda sobre teoria geral do crime. Então vamos lá, gente. Requisitos do fato típico, né? Conduta, a gente estudou, gente. A conduta pode ser comissiva, né, por ação, ela pode ser omissiva por omissão ou comissiva por omissão, né? A omissão dá causa a um resultado, né? De acordo aqui, né, com a conduta comissiva por omissão. Temos o resultado, né, que pode ser naturalístico, né, nos crimes materiais, nós teremos o resultado naturalístico e temos também o resultado jurídico que deve estar presente em todos os crimes, né, não somente os materiais, mas os formais e os crimes de mera conduta também. Temos a relação de causalidade, né, que é o nexo causal ocorrido entre a conduta e o resultado, e a tipicidade é isso que a gente está estudando hoje. É importante fazer assim para vocês entenderem o contexto, aonde que eu estou, o que eu estou vendo, né, para não ficar muito jogado, tá? Então vamos lá, evolução histórica da tipicidade, né? A compreensão sobre a definição de tipicidade evoluiu conforme as novas concepções sobre o direito penal ao longo da história. Nós temos a doutrina tradicional, pessoal, que informava, né, que a tipicidade era analisada apenas sob o aspecto formal, né? Então, a tipicidade formal era a subsunção do fato à norma. Então, subtração de coisa alheia móvel, né, é o crime de furto. Para todo mundo que subtrai uma coisa alheia móvel, se essa conduta, né, ela está subsumida ao artigo 155 do Código Penal, é furto, independentemente de qualquer coisa. A doutrina tradicional falava, olha, existe a subsunção do fato à norma, ou seja, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, logo, é furto, acabou, é crime. Essa é a tipicidade formal, tá? A doutrina moderna, pessoal, a doutrina moderna passou a englobar, além da tipicidade formal, a tipicidade material. O que é tipicidade material? É o juízo de valor consistindo na relevância da lesão ou, pelo menos, o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, a tipicidade, com a doutrina moderna, ela passa a ser subdividida. Tipicidade é igual a tipicidade formal mais tipicidade material. Ambas, tá? Ambas. A gente precisa de tipicidade formal e tipicidade material para compor a tipicidade propriamente dita, tá? Lembrando mais uma vez, a tipicidade formal é a subsunção do fato à norma. Então, o sujeito pegou uma caneta. Ele pegou uma caneta, não, ele pegou, vamos colocar alguma coisa mais, um celular. Ele pegou um aparelho celular. Então, ele subtraiu um aparelho celular, ou seja, ó, o crime, né? Subtrair coisa alheia móvel. O celular é uma coisa? É. É alheia? É alheia, porque no nosso exemplo aqui não é o celular dele, é de outra pessoa.
É móvel? É móvel. Eu pego meu celular e vou para qualquer lugar que eu quiser. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, né? Pode ser para ele ou para ele dar para outra pessoa, não importa. Isso é o tipo formal, né? É a subsunção de um fato à norma. Então, o sujeito que pega um celular de outra pessoa e fica com ele para si ou para dar ele para alguém, ele está naturalmente cometendo um crime. Essa é a tipicidade formal. Mas nós temos também a tipicidade material, pessoal, que é a relevância da lesão ou do perigo, né, de lesão ao bem jurídico. No caso aí, existe uma relevância de lesão a um bem jurídico? Né? Existe um bem jurídico aí relevante sendo suprimido? Existe. O patrimônio de alguém. Pode ser um celular super caro. Tem iPhone aí de mais de 10 mil reais. Tem Samsung Galaxy aí não sei o quê, de mais de 10 mil reais também. Então, existe uma lesão efetiva ao patrimônio. E isso é a tipicidade material. Então, para a tipicidade material, não adianta nada a conduta subsumir a norma se não gerar uma relevante lesão. Então, no caso de quem subtrai uma caneta BIC, por exemplo, né? Existe a subsunção do fato à norma? Existe, né? Subtração de coisa alheia móvel. Se eu pegar uma caneta que não é minha e levar embora, existe. Tipicidade formal, ok. Agora, tipicidade material, qual que é o valor econômico de uma caneta BIC, pessoal? Nenhum. Então, não tem tipicidade material. Sem tipicidade material, também não tem tipicidade, porque para ter tipicidade tem que ter tipicidade formal e tipicidade material de forma simultânea, ok? E aí, pessoal, nós temos o famoso princípio da insignificância, né? Daí nós retiramos o princípio da insignificância. Olha lá, é possível que no caso concreto, mesmo que o agente pratique uma conduta prevista em um tipo penal incriminador, ou seja, quando existe a tipicidade formal, não venha a atingir de forma significativa o bem jurídico da vítima. Nessas hipóteses, não haverá a chamada tipicidade material. Existe a tipicidade formal, mas não tem a tipicidade material, que é a valoração do dano ou perigo de dano ao bem jurídico. É exatamente o exemplo do sujeito que subtrai uma caneta BIC. Uma caneta BIC não tem valor econômico praticamente, viu, pessoal? Então, é uma hipótese de exclusão da tipicidade material que torna o fato atípico, né? Nos casos em que a ofensa ou o perigo de ofensa ao bem jurídico seja irrisório ou insignificante. Então, pessoal, nós temos aqui a tipicidade. Tipicidade formal. Tipicidade material. Não havendo tipicidade material, ainda que haja a tipicidade formal, não teremos a tipicidade, porque a tipicidade precisa de tipicidade formal e tipicidade material. Esse é o entendimento da doutrina moderna. E não havendo tipicidade, pessoal, olha só, não havendo tipicidade, não tem fato típico. Porque para haver fato típico, eu tenho que ter conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Eu tenho que ter os quatro. Não tendo um deles aqui, eu não tenho fato típico. E não tendo fato típico, pessoal, eu não tenho crime, porque o crime é fato típico, ilícito e culpável, né? Então eu não teria crime. Tá vendo como é que a gente fica falando de princípio da insignificância, né? E muita gente fica tentando arrumar interpretação, mas a interpretação é a mais simples possível e totalmente baseada na teoria, né? Ela é totalmente baseada na teoria. Olha lá. Requisitos para aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Esses requisitos são determinados pelo STF, tá? Em suas decisões. Toda decisão que o STF traz o princípio da insignificância como fundamentação, ele menciona esses quatro requisitos. Olha lá. Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica causada. Pessoal, esses quatro elementos, no fundo, significam rigorosamente a mesma coisa. Mas o STF, né, por cautela, ele colocou esses quatro requisitos aí, né, de forma separada, para não perder nada, né, absolutamente nada. Mas no fim, obviamente, é a mesma coisa sendo dita de quatro maneiras diferentes, né? Segundo os tribunais superiores, pessoal,
Quais são os tribunais superiores aqui para nós? O STF e o STJ, tá? Para aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar a capacidade econômica da vítima, tá? A gente precisa levar em conta a capacidade econômica da vítima. Às vezes, pessoal, uma bicicleta velha caindo aos pedaços, né, vale mais para uma vítima do que uma bicicleta novinha, uma bicicleta aí de trilha ou uma bicicleta de prática esportiva, né, de velocidade, etc., a depender da condição da vítima, né? Então, uma vítima pobre lá que usa bicicleta para o seu trabalho, faz entrega de comida, por exemplo, usando a bicicleta, mesmo que ela esteja totalmente arrebentada, e não aparece um que tem coragem de pagar R$ 50, talvez essa bicicleta valha mais, no caso concreto, do que uma bicicleta de R$ 10.000 para um sujeito milionário, que tem várias outras bicicletas, inclusive, né? Então, a gente tem que analisar também a capacidade econômica da vítima para introduzir ou não o princípio da insignificância ao caso concreto, tá? O princípio da insignificância ele não se aplica aos crimes violentos, tá? Aos crimes, faltou um S aqui, violentos, tá? Então, o crime de roubo de uma caneta Bic, né? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, usando violência ou grave ameaça. Roubo de uma caneta Bic, quase não tem valor. Não há possibilidade da gente mencionar o princípio da insignificância. Professor, mas a caneta Bic não vale nada, seja no furto, seja no roubo, pessoal. Mas no roubo existe violência e grave ameaça, e os tribunais superiores proíbem o princípio da insignificância em casos em que haja violência ou grave ameaça. Inclusive, no crime de roubo, o bem jurídico tutelado não é somente o patrimônio, não. É tutelar também a integridade física. A integridade física é tutelada. Logo, nós temos dois bens jurídicos feridos em um mesmo fato, em uma mesma prática criminosa. E no caso ali da lesão ou ameaça, né, de lesão ou grave ameaça, seja lá o que for, vai existir uma ofensa relevante a outros bens jurídicos e não aos bens jurídicos econômicos. Logo, impossível nós aplicarmos o princípio da insignificância. Ok? Ah lá, pessoal, princípio da insignificância, também conhecido como bagatela, né? Próprio e o impróprio. Ah lá, o princípio da insignificância propriamente dito, né? Insignificância própria. Os fatos nascem irrelevantes para o direito penal, tá? É uma causa de atipicidade material. Por quê? Por exclusão da tipicidade material, né? Fica só a tipicidade formal e ela sozinha não vale nada, né? Exemplo, furto de uma caneta Bic, igual eu acabei de mencionar para vocês, né? E temos também, né, a bagatela imprópria, pessoal. A bagatela imprópria, olha só, os fatos nascem relevantes para o direito penal, porém a pena torna-se desnecessária. É um caso de não aplicação da pena, né? O crime existiu, é a pena que não vai ser aplicada. Exemplo, o agente é condenado a um crime patrimonial, tem que ser crime patrimonial, não violento, e repara o dano integralmente, né? De acordo com o STJ, pessoal, condutas criminosas contra o patrimônio que não envolvam violência ou grave ameaça e o valor da coisa não ultrapasse um salário mínimo, tá? A gente vai aplicar a bagatela imprópria nestas situações, tá? Valor de até um salário mínimo. Nesses casos, o juiz pode verificar a não necessidade de aplicação da pena, tá? Vai ter crime, normalmente, fato típico, ilícito e culpável. Só não será punível, tá? Se o juiz verificar que não é o caso, a pena torna-se desnecessária. Mas lembrando aqui, ó, tem que haver o quê? Reparação integral do dano, tá? Reparação integral do dano. Temos ainda, pessoal, a teoria da tipicidade conglobante, tá? Para completar nossa aula, isso é importante. Essa teoria foi desenvolvida pelo penalista Eugênio Raul Zaffaroni, um dos maiores penalistas da história mundial, se não o maior deles, tá? A tipicidade, além dos aspectos formal e material, então a tipicidade, ó, ela é composta da tipicidade formal,
da tipicidade material, e o Zaffaroni fala que ainda tem um terceiro elemento, né, que é a tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante, né? O que é o raio da tipicidade conglobante, né? São os atos antinormativos, ou seja, atos que não são determinados ou não incentivados por lei, né? Os atos antinormativos são atos não determinados ou não incentivados por lei. Então, essa tipicidade conglobante precisa estar presente no caso concreto para que haja a tipicidade propriamente dita. Se esses atos antinormativos, né, não determinados ou não incentivados por lei não estiverem presentes, nós não teremos crimes, né? Ah lá, se existe uma norma no ordenamento jurídico que permite, que autoriza ou fomenta uma conduta, o que está permitido não pode ser proibido, né? É o que está lá no artigo 128, inciso 2º do Código Penal, né? O caso de aborto necessário, né, pessoal? No caso do aborto necessário, o médico, ele, para salvar a vida da gestante, ele aborta. Ele praticou crime, gente. Ele praticou crime? Claro que não. Por ausência de tipicidade conglobante. Tipicidade formal existe? Existe, né? Houve um aborto e existe o crime de aborto, né? Tá lá no artigo 200 e alguma coisa do Código Penal. 200 e alguma coisa, não, 125, 126, 127, por ali, tá? Existe tipicidade formal. Existe tipicidade material? É claro que existe, pessoal. O bem juridicamente tutelado é muito relevante, é uma vida intrauterina, né? Então, existe tipicidade material, só não existe a tipicidade conglobante, tá? Logo, não temos o crime de acordo com a teoria da tipicidade conglobante, tá? E para o Zaffaroni, né, o exercício regular do direito, o pessoal, tô com uma coceira aqui no meu olho que tá me irritando, tá? O efetivo cumprimento do dever legal, pessoal, e o exercício regular do direito excluem a tipicidade material, tá? Então, lembrando aí, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito excluem a tipicidade material e não a ilicitude, como entende a maioria da doutrina, tá? Então, de acordo com a tipicidade conglobante, a exclusão é da tipicidade material e não da ilicitude. E a legítima defesa e o estado de necessidade, né, o Estado não te manda fazer, né? O Estado te manda, assim como ele manda você, por exemplo, o oficial de justiça, né, quando ele age em exercício regular do direito, ele é obrigado a entrar numa casa para penhorar bens materiais, ele está ali cometendo crimes de invasão de domicílio, ou de furto, ou de apropriação indébita? É lógico que não, tá? De acordo com a teoria da tipicidade conglobante, não é crime porque não existe a tipicidade material, tá? Não existe a tipicidade material. Diferentemente da legítima defesa e do estado de necessidade, né, o Estado não te manda agir em legítima defesa ou agir em estado de necessidade, né? Não são causas determinadas ou incentivadas pelo Estado. Então, aqui não tem excludente da tipicidade conglobante, isso continua sendo uma excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Ok, pessoal? E essa foi a nossa aula, tá? Mencionamos tudo aí sobre tipicidade, tá? Para quem estiver assistindo no YouTube nesse momento, né? Eu peço aí para dar um like, né? Para fazer um comentário. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí no canal que eu respondo para você. Para quem estiver aqui assistindo comigo ao vivo, eu vou abrir agora para as respostas, né? E a gente vai conversar, beleza? Então, um abraço aí para todo mundo.